eu acho que não é tanto assim, um é mais ou menos perigoso do que outro, que o Pirula fala, né? Todos os caminhos levam a Mordor, porque um negacionismo vai somando ao outro. O cara fala assim, essa supernova aí é um CGI. Tá bom. Isso não vai mudar a vida de ninguém, cara. Continue achando que é um CGI, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que é mais palpável mesmo o negacionismo na área de biológicas. Isso é bem assustador, assim. Mas tem uma sobreposição. A hora que o cara fala de clima, ele tá falando de... no clima, sim. E aí você vai ter geologia, você vai ter biologia, você vai ter astronomia, inclusive você vai ter um monte de coisa envolvida para isso. Né? Inclusive, desculpe eu tomar a palavra assim, eu preciso te parabenizar pela sua participação do Pânico, porque eu vi você falando de mudança climática lá e foi bom para um cacete. Tem que falar mesmo, não pode... Tem que falar, tem que ir lá mas e falar. Porque é muito... O negócio do clima, né, cara? É aquele negócio, né? A pessoa, eles não entendem que o clima da Terra sempre mudou. Sim, cara, sempre mudou. Mas em intervalos de 50 mil anos. Que a gente não sente, cara. A gente vive sem. Então, se ficou mais quente 3 graus em 50 mil anos, nós nunca vamos saber. A não ser pelos dados históricos, de testemunho e tal. E agora o problema é que a gente vê essa mudança num período curtíssimo. É isso que eles não colocam na cabeça, cara. É muito difícil a pessoa pensar nisso. Sim. Até porque as próprias pesquisas que são feitas com o negócio do gelo lá, que eu tentei explicar lá, né? Que você pega lá a coluna de gelo e vê e tal. Não é um negócio que é muito divulgado. Então, até você vê que o Emílio lá na hora falou, né? Mas não tem como saber? Claro que tem. Lógico que tem. O pessoal faz isso. Vai lá pra Antártica e se ferra lá pegando testemunho de gelo. No caso da mudança climática, realmente... Mas eu acho, cara, que no final também todo mundo vai sentir o efeito. Entendeu? Sim, não tem muito como escapar, né? A mudança... A gente sempre comenta, né, que quando a gente era pequeno, eu vou fazer 44 anos, eu estudava na escola... Mudança climática é um negócio do futuro. Não, olha, se a gente continuar do jeito que a gente tiver, o clima vai mudar. Então, quando eu estava lá no ensino médio, as pessoas começaram a falar, isso começou a chegar. E aí, na minha cabeça, eu sempre falo assim, então tá bom, isso vai ser um problema da minha filha. Isso vai ser um problema, se por acaso ela tiver filhos, dos meus netos. E não é verdade, né? O problema já chegou agora, né? A gente já está tendo consequências disso hoje, né? E aí a gente cai também num problema que é o efeito dominó disso tudo, né? Que daí, de novo, cai para todas as áreas. Aí fala, mudanças climáticas, e fala de surgimento de novas doenças, tudo está muito ligado. Sim. Quando a gente fala, a Mpox, tá bom, a gente já sabia que existia, tem uns 70 anos? 70 anos, os primeiros casos. Já sabia que existia e nada foi feito, né? Mas por que está cada vez mais agora? Então, e surgindo novos, daqui a pouco também já está falando de febre orupuche, que é algo muito parecido, assim, parecido com dengue, porque é transmitida por o vetor é um mosquito, também estava restrito a uma região, a região amazônica, e agora está se espalhando. E aí, por que essas coisas começam a aparecer cada vez mais? Porque a gente começa a invadir mais áreas selvagens, ter mais contato com animais silvestres, por meio da caça, por meio da alimentação, ou... As pessoas também, né? Que estão saindo de lá onde não dá mais para morar e vêm para cá trazendo um monte de coisa, né? Exato. E também, olha só, nesse caso, dengue, orupuche, todas as outras que são levadas por vetores, são transmitidas por vetores como mosquitos, os mosquitos estão conseguindo uma área de abrangência maior por causa das mudanças climáticas. Então, junto com eles podem levar todas as doenças que antes eram restritas a uma área, uma região endêmica que a gente fala, né? Aquela região já tinha essa doença. Agora, essa doença está alcançando novas regiões porque os vetores estão alcançando novas regiões. Então, está tudo ligado. Se fosse só a mudança climática, a gente vai sentir mais calor, mas não é, né? Isso aí eu sempre falei. Né? A questão não é ficar quente. Ficar quente é a consequência lá, mas tem várias outras. Quem fala isso muito bem, que eu já trouxe aqui, é o Artacho, né, cara? Ele comenta muito bem disso, porque é isso aí, né? Você está mudando o ambiente de regiões onde tem doença que você não conhece, bicho que você não conhece, vírus que você não conhece.
E essas coisas a gente vai se aproximando cada vez mais, né? E é muito louco que você pega, a Camila deu um exemplo, tem outro exemplo que a gente gosta muito é da dengue. Então, a dengue sempre foi uma doença muito característica de lugares do hemisfério sul, porque o pernilongo era limitado pelo frio. Claro. Então, o inverno matava todos os pernilongos, era uma barreira. Mais tropical do que sul, né? Mais tropical do que sul. E aí, o que a gente está percebendo agora é a dengue chegando no sul da Europa e já subindo para o meio da Europa, a dengue chegando no meio dos Estados Unidos, a dengue chegando na Argentina, e aí tá todo mundo falando, o que é essa tal de dengue? É o que a gente vive aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, há muitos anos. E isso está espalhando cada vez mais. Mas a história do negacionismo é essa, assim, você vai somando essas informações e as coisas começam a ficar perigosas para as pessoas. Não, e a entrada, né? Então, é aquele negócio pessoal. Lógico. Então, o cara ele entra ali por uma terra plana da vida. E aí vai. E aí se abre uma porta, né, gigantesca para ele. E essa conspiração vai puxando outra, né? Uma puxando o pé da outra e vai vindo um monte, né? Não, isso aí é que é o lance. E aí, nesse lance aí que a Camila faz de... Por isso que eu acho legal também contar a história das coisas, né? Como que as coisas surgiram. Né? Como que o cara lá pensou um dia em pesquisar tal coisa, em estudar tal coisa, chegar em tal conclusão. E também é difícil também. E mexer com ciência também tem a complicação de que a gente nunca tem uma resposta, né? É isso que o pessoal... É sempre um talvez ou uma questão estatística. O pessoal não entende isso, cara. Não entendem isso. Eles não entendem. É a questão do tal do modelo, né? Probabilidade. Eu falo, cara, eu vou contar aqui de novo. O dia que o SPTV resolveu pela primeira vez na história, no negócio do tempo, na previsão do tempo, falar de estatística, a confusão que deu. Ele falou assim, tem 90% de chance de chover. Sabe o que a população entendeu? Que em 90% da cidade de São Paulo iria chover. Não. Depois desse dia, eles nunca mais falaram. Você não coloca a porcentagem de mais nada. Não tem como falar, cara. Não tem como. A população mal sabe fazer uma conta de somar, cara. Aí você vai vir com probabilidade para eles. Tal coisa tem probabilidade. Não, essa doença aí tem tantos % de mortalidade. A pessoa não entende isso, cara. Porque para ela ou morreu ou não morreu. Mas não é assim, cara. Entendeu? E cai nisso, né? Tem a questão da matemática e tem a questão de muitas vezes a resposta que a ciência dá pra gente também é um pouco contraintuitiva. Então a gente estava comentando isso lá na sexta-feira. Para efeitos práticos do dia a dia, a Terra é plana. Então, assim, para minha vida, eu não consigo perceber a Terra girando, eu não consigo mudar as coisas do meu dia. Na hora que você começa a falar de coisas contraintuitivas, é fácil, é difícil para a gente explicar e é fácil para negar. Então, vacina, por exemplo. Eu preciso te convencer, se você não sabe como ciência funciona, ou não sabe biologia, e essa é uma falha de conhecimento, a gente estuda um monte de coisa e nem consegue relacionar uma coisa às outras, mas eu falo para você o seguinte, Sérgio, você vai no posto de saúde, eu vou te dar 3 gotinhas e isso vai impedir que você tenha paralisia infantil. Então, se você for pensar nesse aspecto, é meio contraintuitivo você entender, porque você tem que entender o que é vírus, entender como funciona o sistema imunológico, você precisa entender o que tem nas gotinhas, você precisa entender como isso vai entrar no seu organismo, para entender como vai estimular o seu organismo para impedir que você tenha paralisia infantil. E eu falar que não funciona ou que vai te dar qualquer outra coisa é muito mais rápido. Então tem esse outro aspecto também, né? De ser meio contraintuitivo. Você tem que entender muita coisa até chegar na gotinha te impede de ter paralisia infantil. E o caminho da conspiração, ele normalmente é muito mais legal. Muito mais legal, muito mais interessante. Muito mais legal. Não precisa estudar nada. Não precisa estudar nada. Você pode falar o que você quiser. Foi o ET lá que fez, foi não sei o quê. Eu ia falar que a gente pode erguer os nossos cabelos, mas isso a gente não consegue fazer, talvez por isso que a gente não conseguiu convencer as pessoas também. Né? É verdade. Mas aí na área de vocês acham que a pandemia ela ajudou nesse ponto? Porque eu sempre falei isso, né? Que sempre teve um distanciamento muito grande do pessoal, dos cientistas com o povo, né? Com o público, né? O pessoal da academia, eles não têm saco de vir aqui, né? E todos os outros problemas que a gente sabe. Mas você acha que durante a pandemia eles começaram a ver alguns absurdos e aí eles resolveram aparecer mais? O que você acha? Que ajudou nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que a gente viveu muito... A gente deu muita palestra
nas universidades para os professores antes da pandemia. Boa. E a gente escutou muito de professores nessas universidades que a gente foi que a divulgação científica não fazia parte do trabalho dele, que ele não se interessava por fazer divulgação científica. Muito bonitinho isso daí, mas... Muito bonitinho. E a gente escutou frases desse tipo. Olha, muito bonitinho o seu trabalho, hein, Sergião? Mas eu não vou fazer isso. Então a gente escutou isso muito. De cientista falar pra gente, olha, a gente falou assim, ó, gente, nossas redes estão abertas, a gente quer trabalhar com vocês, procurem a gente. Terminava a apresentação com o nosso e-mail no final. A gente nunca recebeu um e-mail de um cientista, nunca. Porque aí o cara ele tem que publicar, porque se ele não publicar, ele não sei o quê. Aí tem que dar aula, né? Muitos não dão, mas tinha que dar, mas não dão. Mas é porque, como você está dizendo, a divulgação científica não rende nada para o cara não ser trabalho. Só que depois da pandemia a gente começou a ter professores procurando a gente. Então é a primeira vez que você tem gente que manda mensagem pra gente, seja no 3 Elementos, seja no Blabla, seja pro Biologia em Meia Hora, falando assim, então, meu trabalho de ecologia aqui que ninguém conhece, eu gostaria que alguém conhecesse. E aí não é nem necessariamente ligado a uma doença, ligado a vetores. É um trabalho de ecologia feito na Amazônia, de um cara chegando pra gente falando assim, ó, vamos fazer um trabalho juntos aqui, quanto custa, inclusive, pô, vou fazer um trabalho, eu quero que você faça um vídeo para divulgar o meu projeto, vamos bater um papo em relação a isso. Então acho que a pandemia mostrou para o cientista que ficar na academia não é suficiente mais. Isso mesmo. E aí tem um outro aspecto que acho que pra gente sempre foi fundamental, que é grana. Então, aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP. A FAPESP faz uns projetos temáticos grandes de milhões de reais. E a FAPESP, a partir já tinha começado a acontecer antes da pandemia, mas agora eles estão muito mais no pé. Parte desse projeto precisa ser gasto com divulgação científica. Agora eu acho que é obrigado a ter. Isso, é obrigatório. Você faz um projeto, qualquer um que você faz, você tem que ter a parte de divulgação. Isso. E aí uma coisa que eles não cobravam antes, que eles estão começando a cobrar agora é impacto. Então antes o cara pegava essa grana, fazia o sitezinho dele lá que ninguém acessava e estava tudo certo. Agora tem uma medição. Agora tem uma medição de impacto. Quantas mil pessoas você atingiu com o seu site, quantas mil pessoas você atingiu com o vídeo e assim por diante. Então acho que mudou e acho que tem uma tendência a mudar. Mas os professores mais velhos continuam ligando, não. Querem nem saber. É mais uma coisa para molecada, não para os professores novos. Eu acho que tem professor mais velho, porque eu vou ter que defender alguns que eu conheço que estão super empolgados com isso. Tem o meu professor que... talvez o mais velho, antes de você falar, o cara já está com a vida ganha, academicamente falando. E ele fala, quer saber agora? Agora tá uma boa, vou dar uma divulgada aqui. Mas que é isso? E acho que de ver também que tem essa crescente, né? De ter agora esse espaço nas redes sociais, é TikTok, é Instagram, é no YouTube. Então, o meu primeiro orientador de iniciação científica, ele um dia olhou e falou, Camila, o que é esse negócio aí que você está fazendo? O que é esse tal de blablalogia aí que você... E ele começou a se interessar, ele já participou de vários, né, ali de lives. Professor Osmar Malaspina, né? Podemos falar do nome dele. Osmar Malaspina, da Unesp de Rio Claro. Então, assim, ele ficou muito empolgado com essa parte. E agora a gente começa a ver outros também. Mas a gente sabe que também tem uma galera aí que ainda é meio reticente. Isso tem, né? Eu acho que, que teria que mudar o sistema, principalmente do Lattes, cara. Então, acho que esse é o principal ponto. Do Lattes... Porque hoje já tem lá no Lattes divulgação. Só que vale muito pouco, né? Porque o Lattes é como se fosse um brasileirão da ciência, né? Cada coisa que você faz tem um ponto. Né? Para quem não conhece o que é o Lattes, é um currículo que é usado aqui no Brasil. Você vai lá, publiquei um artigo na revista A, ganha 10 pontos. Por que isso é importante? O dia que você for fazer um concurso, eles vão somar aquilo ali e acabou. É aquilo que vai valer. Tem divulgação, só que vale muito pouco. Então, se ela valesse parecido com algum artigo, mesmo que não fosse em A, internacional, em outra revista, eu acho que já incentivaria, cara. E aula também vale muito pouco, né? Então, aula não vale nada. Aula não vale nada. Aula vale menos ainda do que a divulgação científica. Por isso que a galera não dá aula. O cara não dá aula nem antes para entrar e nem na faculdade ele quer dar aula porque isso é só trabalho, é só dor de cabeça. Mas é por causa do ponto. Não, tinha que mudar, eu concordo. Tinha que mudar o sistema. E talvez, não sei qual que é a sua visão em relação a isso que está na academia, a gente não está mais, talvez inclusive a gente deveria começar a pensar em divisão de função. Você ter pessoas que são contratadas para lecionar e pessoas que são contratadas para fazer pesquisa.
Essa é a maior crítica que eu faço há muitos anos, cara. Porque eu conheço pesquisadores excelentes que são péssimos professores e professores excelentes que são péssimos pesquisadores. Aqui não tá, né? Aqui contrata a pessoa e ela para abraçar as duas coisas. Jogar malabares, não tem condições, cara. Sabe? Não tem como. É o sistema que tá todo errado, né? A carreira do cientista é uma carreira, a gente fala, é uma carreira muito difícil. É uma carreira, você viveu isso, não? Fazer mestrado e doutorado com a bolsa que se paga hoje é só por amor. Sem bolsa, hein? Zero bolsa. Você já trabalhava? Cara, eu trabalhei com meu orientador. Tá, mas você ganhava uma grana que não era de bolsa. Não era de bolsa. Você tem que fazer seu doutorado e ainda outro trabalho. Mestrado eu tinha bolsa da NP. Então tem que gostar muito, sabe? E aí você vai entrar para ganhar um salário que para a média do brasileiro é um bom salário, mas se você for comparar com o mercado de trabalho, um cara que tem um engenheiro com 10 anos de mercado de trabalho, ele ganha mais do que um professor que acabou de ser contratado na Unicamp. Muito mais. Então tem que se discutir tudo isso para chegar. E todas as atribuições, né? Porque se fosse só, não, tem que fazer pesquisa e dar aula, mas daí ainda tem que virar chefe de departamento, tem que virar coordenador de curso, tem que passar por toda uma carreira. Porque aí você tem que fazer isso para aumentar seu salário. Né? Aí você tem que agregar várias funções para conseguir burocráticas que não servem para absolutamente nada, para aí depois, né? Você ter um salário um pouquinho melhor. E um monte de coisa que você nunca foi treinado para fazer. Você nunca foi treinado para fazer gestão de pessoas, você nunca foi treinado para fazer orçamento, você nunca foi treinado para lidar com um aluno, você nunca foi treinado para nada. Você vira o cara que fica preenchendo tabela o dia inteiro. Entendeu? Nunca foi treinado para pensar num curso, né? Seja ele de pós ou de graduação. Tem um monte de coisa ali que eu acho que complica muito. Você tem que ficar sempre se virando nos 30. E o seu sonho era fazer pesquisa.